Hoje trago algumas notícias. Para quem fez a inscrição até o dia 24, hoje começa a palestra sobre casais, né? Às 5 horas da tarde aqui na igreja. O projeto Casais Sem Filtro, com Antes de Nós, o episódio número 1. São os casais palestrantes Juliana e Júlio Lukarevski. Eles estarão aqui hoje dando uma palestra das 5 horas. A estimativa são 2 horas, né? Mas a gente sabe que passa um pouquinho mais. Mas estão todos convidados, aqueles que se inscreveram, os que estão namorando, noivos e casados. Tá? Também hoje estamos encerrando a série de mensagens Lar Docilar, com o tema Forte como a Morte, onde estará aqui o pastor Eleilton Freitas. Não vem mais, gente. Vai ser o nosso pastor querido, fiquem felizes do mesmo jeito, viu? A mensagem é boa, é forte, mas vai ser essa? É a mesma. Então, fortes como a morte, gente. E amanhã também se encerra, esse é triste, o caso de famílias, né, que teve acontecendo durante esse mês. Então, amanhã será o último episódio também. Então, hoje nós encerramos a série de mensagens Lar Docilar e amanhã a série Casos de Família. Venham prestigiar, não deixem de vir e tragam seus familiares, vizinhos, aqueles que precisam ouvir uma palavra. Irmãos, peço que vocês me acompanhem nessa leitura de Salmos 84, a partir do versículo 1, e logo depois da oração, os irmãos possam trazer os seus dízimos e ofertas. Amém? Salmos 84, 1. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Glorioso Deus, como é bom estarmos na tua presença nesse sábado, Pai. Obrigado pela semana que se passou, meu Deus. Obrigado pelas lutas e as vitórias que tu nos concedeste. Pai, obrigada pela palavra dessa manhã. Continue falando no nosso coração, Pai. A lição bíblica foi maravilhosa. E esperamos também, Senhor, que o Senhor continue falando através da boca do pastor, Senhor, através da palavra de Deus, Senhor, que ela é viva e eficaz. Abençoe, Senhor, aos que não estão aqui nessa manhã, tocando no coração deles, levantando os que estão caídos, aqueles que estão doentes, os enfermos, Senhor, aqueles que estão tristes, Senhor, com depressão, meu Deus. Olhe pelos nossos irmãos, Senhor, alcance essas vidas, aqueles que estão nos hospitais, em seus leitos, Pai, de dor. Deus glorioso, mas também abençoe aqueles que aqui estão, Senhor, aqueles que trouxeram as suas ofertas e dízimos, aqueles que estão te louvando com louvores e adoração, Senhor. Continue falando nos nossos corações, Senhor, e abre o nosso entendimento cada dia mais e mais, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus, Senhor. Aleluias, amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós, amém? Vamos abrir o nosso coração agora com as nossas vozes, cantar ao Senhor, ministrar louvores em adoração ao nosso Deus. Por isso nós convidamos toda a igreja a cantar conosco, com as nossas mãos, com os nossos lábios, o nosso coração voltado ao trono de Deus. Vamos adorá-lo em espírito e verdade, todos juntos. Só pela tua graça.
graças a Ele. Então tudo seja para Ele. Que o nosso louvor, que a nossa voz levantada, as nossas mãos sejam para adorar o nome do Senhor. Que foi isso que nós aprendemos na lição, né? Que nada pode tomar o lugar do Senhor no nosso coração. Nada. Nada, não há nada nesse mundo que seja mais forte do que o agir de Deus, do que o poder de Deus, do que o Espírito Santo de Deus agindo no nosso coração, transformando a nossa vida, transformando aqueles que estão ao nosso redor. Porque quando o Espírito do Senhor age, onde o Espírito do Senhor está, não há espaço para mais ninguém, para mais nada. Que o nosso coração esteja sensível a esse toque do Espírito Santo de Deus. E vamos cantar juntos nessa canção. Senhor, transforma a minha vida e não nos deixe, nos ajude, que nada tome o lugar do Senhor no meu coração. Amém? Louvamos ao Senhor Jesus. Tomar o teu lugar em
gente se aproxima, a gente já ouviu aqui hoje, né? Quando a gente se aproxima mais do Senhor, cada passo mais perto do Senhor, o Senhor nos deixa, né? Nos permite, a gente se torna mais parecido com Ele. O nosso coração é transformado, né? O Evangelho de João nos conta uma história de uma mulher chamada Maria, que ela fez algo grandioso, né? Ela tinha em casa um vaso de alabastro e ela derramou. Jesus estava prestes à morte de Jesus, e ela, como um ato de amor, um ato de devoção, um ato de entrega, um ato de reconhecimento de quem Jesus era, do que Jesus representava, ela quebrou aquele vaso e derramou aos pés de Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus e com seus próprios cabelos ela limpou, secou, né? Limpou os pés de Jesus. Você já pensou nesse sacrifício, irmão, bem de perto? Imagine você vendo essa cena, você ali com os irmãos, fraternizando, jantando, e aí alguém vem com o coração quebrantado e se derrama aos pés de Jesus, oferece o que ela tinha, porque a Bíblia diz que ela pagou muitos dinheiros, né? naquele perfume. E era um perfume extremamente caro que dava. Imagina o teu salário, você paga num ano, você pegar todo esse dinheiro e comprar um perfume e se derramar aos pés de Jesus. Quem faria isso? Quem tem coragem de fazer isso? Somente quem tem o coração quebrantado, quem tem o Espírito do Senhor se movendo dentro dele e reconhece: o Senhor é o meu pastor e nada ele me vai faltar. Eu coloco minha vida aos teus pés, Senhor Jesus. É isso que ele dizia: eu me entrego a ti, Senhor, eu me dou a ti. E aí esse sacrifício, Jesus falou: olha, isso que fizeste vai ser gravado para que ninguém, nenhuma geração se esqueça daquilo que você fez. E nós vamos cantar um louvor que está baseado nessa história, né? Que o nosso coração também possa ser um coração quebrantado, assim como foi o coração dessa mulher. Que é um coração que se entrega aos pés do Senhor Jesus e coloca nas mãos do Senhor Jesus tudo que tem de melhor. Porque o Senhor Jesus é quem pode, é quem conhece tudo que está dentro de nós. Cantamos ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável. Tu és
Deus que sabe me maravilhar. Oh Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Jesus, eu me dou a ti, eu me dou a ti, Nos entregamos, Senhor. eu me dou a ti, 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 eu me dou a ti. Sim, eu me dou a ti, Jesus. Eu me dou a ti, Jesus. Eu me dou a ti. Eu me dou a ti. Eu me dou a ti, Jesus. Eu me dou a ti. Eu me dou a ti. Eu me dou a ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã de sábado. Obrigado por esse encontro espiritual. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui na igreja. Obrigado pelas pessoas que assistem de casa. Obrigado por estar conosco. Receba a glória, Jesus. Receba a honra. Receba o meu amor, o nosso amor por Ti. Nós Te damos louvor e adoração, porque o Senhor é digno. Abençoe-nos com Tua palavra, Jesus. Faça ela entrar em nossas almas e nos fazer mais parecidos com o Senhor. Para a Tua glória, no poder do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Fique à vontade, queridos. Que a paz de Jesus seja com vocês. Muito bom dia a todos. Meus irmãos, nós anunciamos que nós teríamos hoje pregando a palavra para nós o pastor Eleilton, né? Então, nessa Sarita, vamos ter que contentar com o pastor mesmo. Seria muito bom, né? Eu também teria o prazer de ouvir o pastor Eleilton. Ele não amanheceu muito bem de saúde, um pouco indisposto. Inclusive, vai precisar dar um pulinho no hospital para tentar ver se consegue medicar melhor, tá bom? Então, peço que vocês orem por ele. Ele não pôde estar com a gente. Esperamos que, com a graça de Deus, ele melhore. Ele deve estar hoje na Promessa lá em Rolândia, para pregar lá no culto do aniversário da Promessa em Rolândia, 90 anos. Que legal, né? 90 anos da Promessa em Rolândia. O pastor até falou assim, é 90 mesmo? Está certo isso? Porque é bastante tempo, mas de fato é isso mesmo. É a primeira promessa do Paraná aqui em Rolândia, né? Então, graças a Deus. O pastor Aparecido disse que recebeu o Senhor, foi ali em Rolândia, né?
foi batizado lá, então graças a Deus, Deus seja louvado. Então, pastor, ele não pode estar com a gente, mas estamos recebendo outros amigos e irmãos, né? Pastor Wendel, que é sobrinho do pastor Aparecido, que está aqui com a gente, seja bem-vindo. Pastor lá em Mauá, né? Mauá da Serra. A diaconisa Cícera, esposa do pastor Ajadil, lá da Convenção Sul Mato Grossense, Campo Grande. Deus abençoe, bom tê-la aqui, irmã. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém? Hoje, amém, Aurora. Hoje nós vamos encerrar então a nossa série Lar Docilar. E o tema de hoje é forte como a morte. Alguém sabe onde tem isso na Bíblia? Essa expressão? Alguém se lembra? Muito bem, diaconisa. Cantares, capítulo 8. Vamos lá? Cantares de Salomão, capítulo 8, versículos 6 até o 7. Eu me lembro que eu li essa passagem aqui no casamento de um carteiro. E olha só que legal que diz o versículo 6. Ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Amém. Meus irmãos, no nosso tempo muitas coisas são descartáveis, não é? A gente troca aparelhos, troca roupa, naturalmente. Mas às vezes a gente troca com uma facilidade maior do que a necessidade, não é? Nós trocamos talvez mais porque já sente eu já fui muitas vezes com essa roupa, né? Então eu quero trocar para dar uma renovada no figurino. Não porque está ruim, porque a gente quer causar uma impressão melhor, ou sentir-se melhor. A gente troca de roupa, troca de carro. E muitas vezes isso também acontece para os relacionamentos. Muitas vezes os relacionamentos para as pessoas também são considerados descartáveis. Mas o casamento foi concebido por Deus para ser uma aliança duradoura, para ser uma aliança forte. E por isso aqui em Cântico dos Cânticos, nesse livro maravilhoso da Bíblia, é uma linda poesia da Bíblia, e é uma poesia de amor, é uma poesia, são canções de amor entre um homem e uma mulher. E nessas belas descrições do amor conjugal, o texto bíblico diz para nós que o amor é forte como a morte. É esse tipo de sentimento que deve nutrir uma relação conjugal, que deve nutrir o relacionamento entre o homem e uma mulher. A força do amor é realmente algo impressionante, poderoso e precioso. Eu devo dizer para vocês que o amor está no ar nesse sábado mesmo, né? Nós vamos ter o nosso programa à tarde. A gente já teve uma declaração na escola bíblica aqui. O irmão mandou muito bem, né? Já fez uma declaração para a sua esposa. Aí o outro falou, eu ia fazer essa, né? Eu que ia fazer essa aí. Então o outro já foi. E isso é muito bom, né? A gente poder celebrar isso. E a metáfora bíblica fala que o amor é tão forte quanto a morte. A morte é realmente uma força irresistível. E ninguém consegue detê-la. Às vezes a gente consegue, talvez, evitá-la por certo tempo, mas não podemos detê-la. E da mesma forma, então, o amor verdadeiro, o amor bíblico, o amor conjugal é uma força extraordinária que deve ser utilizada, que deve servir para sustentar, proteger, preservar o casamento. E como é que deve ser esse amor? Como que o amor pode permanecer vivo ao longo dos anos? Como deve ser o amor da vida conjugal, da convivência conjugal? Eu gostaria de dizer algumas coisas para vocês, e uma delas é que a gente precisa entender que o amor conjugal, aquilo que nos une enquanto casal, é uma dádiva, é um presente precioso de Deus. Veja, o texto bíblico diz,
essa canção, essa parte, ela é cantada pela noiva, pela amada, e diz assim: ponha-me como selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço. Há um pedido da amada para que o seu amado a tenha como um selo sobre o coração, um selo sobre o braço. O selo é símbolo de pertencimento. Assim era no passado, ainda hoje. Então, uma carta selada, ela pertence não mais ao remetente, mas ela pertence agora ao destinatário, tá certo? Ela pertence ao destinatário. Selo é símbolo de pertencimento, selo é símbolo de valor. Essa ideia bíblica de selo é símbolo de compromisso, de exclusividade. Ao pedir que o seu amado a tenha como um selo sobre o coração e sobre o braço, ela está pedindo pertencimento, posse, exclusividade, isto é, eu sou tua e você é meu, nós pertencemos um ao outro. É a ideia de manifestar ou mostrar o valor do cônjuge, o valor da pessoa amada para ele ou para ela. O casamento, meus amados irmãos, não é apenas uma convenção social. O casamento é uma aliança estabelecida por Deus. É uma aliança que é celebrada diante de Deus. E por isso é um presente especial, é algo de valor que deve ser celebrado com alegria. O amor conjugal é um presente de Deus, deve ser guardado por nós como um tesouro. E por isso, então, essa expressão, coloque-me como um selo sobre o seu coração, sugere que essa amada seja um presente, algo valioso, importante no coração do seu amado. O relacionamento conjugal, então, não é apenas um contrato social, é uma relação de pertencimento, de entrega de si para o outro, de receber o outro como parte de si mesmo. Assim, o cônjuge não é um concorrente, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. E por isso o casamento deve merecer prioridade. O casamento deve ser por nós valorizado. E as coisas que nós valorizamos, nós protegemos. E eu gostaria de perguntar para você, se você, pelas suas atitudes, tem demonstrado quanto o seu cônjuge é precioso para você. Pelas suas palavras, pelos seus gestos. Você tem conseguido ou tem se preocupado em demonstrar isso, de que ele ou ela estão selados em seu coração, em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você sente. O seu cônjuge é um elemento fundamental, crucial, importantíssimo da sua vida. Você reconhece a pessoa que Deus colocou ao seu lado como uma dádiva, como um presente de Deus, como algo especial da parte do Senhor. Esse é um princípio poderoso, importantíssimo, para que o amor seja uma força tão poderosa quanto é a força da morte. O amor conjugal possui uma força extraordinária. E ele diz que o amor é forte como a morte, porque o amor bíblico não é frágil. O amor bíblico suporta crises. O amor bíblico suporta doença. O amor bíblico suporta as limitações. O amor bíblico suporta as decepções. O amor bíblico suporta o desgaste dos anos. Veja que a Escritura diz na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor verdadeiro, o amor segundo as Escrituras, não é uma emoção apenas, é uma decisão perseverante, é uma decisão de permanecer lado a lado, é uma decisão de apoiar em todas as circunstâncias, é uma decisão de ser paciente, é uma decisão de compromisso, é uma decisão de cuidado, aleluia. Há um outro casal na Bíblia que nos inspira bastante, são os pais de nosso Senhor Jesus, José e Maria. E especialmente no caso de José, que é um personagem que pouco se tem na Escritura a respeito dele, mas o pouco se tem nos inspira. Porque José descobriu a gravidez de sua esposa e a reação dele mostrou a profundeza do caráter e do amor que havia no coração dele. Ele sabe que a sua esposa está grávida, mas ele sabe que ele não tinha tido nenhum tipo de relacionamento íntimo com ela. E ele decide deixá-la.
mas ele pensa em fazer isso secretamente, porque ele não queria difamá-la, ele não queria expor a Maria ao ridículo, e ele teria todo o direito de fazer isso, mas ele não quis expô-la publicamente e acusá-la de alguma coisa, então ele tenta fazer isso secretamente. Porque ele está fazendo, está procurando protegê-la, porque a bondade, a Bíblia diz isso, José era um homem bom e justo, e esse sentimento no coração é que preservou a importância daquela união. E realmente José não deveria abandonar Maria, porque o bebê que estava sendo gerado nela era o nosso Salvador. E o amor genuíno, então, o amor bíblico, ele é uma força poderosa, porque ele busca o bem do outro, mesmo quando isso nos custa algo, mesmo quando não é fácil amar o outro, ele procura o bem-estar do outro, procura o cuidado do outro. O amor, ele fortalece a nossa união, o nosso relacionamento, quando nós escolhemos ficar juntos, quando nós escolhemos servir um ao outro, quando nós escolhemos perdoar, quando escolhemos nos sacrificar nossos interesses pessoais em favor do outro, pelo bem do outro. Então o amor é uma força poderosa, porque segundo as Escrituras, o amor é muito mais do que um sentimento. O amor bíblico é uma expressão da graça de Deus, é uma expressão da pessoa de Deus. A palavra do Senhor diz que o amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor conjugal, especialmente o amor cristão, ele não é só apenas um sentimento puramente humano, mas ele é carregado da graça divina. O amor que é celebrado num casal cristão, um casal que teme ao Senhor, ele também é nutrido pelo amor generoso, leal, o amor insubstituível de Deus. E por isso ele tem uma força grandiosa para manter firme um relacionamento, para manter de pé a família. Além disso, irmãos, o amor conjugal precisa ser cultivado intencionalmente. A gente precisa cuidar disso. Não é algo que acontece por acaso. Veja, a Escritura diz que o amor é forte como a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. E nós precisamos entender agora o sentido dessa palavra ciúme na Bíblia, e especialmente aqui. Porque para nós, ciúme não tem uma conotação muito positiva, não é verdade? Em geral, para nós a palavra ciúmes traz uma ideia de possessividade. Ciúmes para nós traz uma ideia de um sentimento mais tóxico, carregado de desconfiança, agressivo, não é verdade? Ciúme para a gente traz essa tonalidade que desgasta, que fere, que acusa. O ciúme para nós tem uma ideia de desconfiança, mas não é necessariamente isso que o texto bíblico quer dizer quando fala de ciúme, especialmente aqui. A palavra hebraica para ciúme, ela também poderia ser traduzida por zelo. É uma outra palavra para isso. Por exemplo, na escola bíblica de hoje foi lido um texto bíblico lá de Êxodo capítulo 20, com relação à idolatria, e o texto diz: porque sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. A palavra zeloso é a mesma palavra que está aqui em Cantares, ciúme. Então, lá em Êxodo poderia ser traduzido como sou um Deus ciumento. Porque, basicamente, sem os seus desdobramentos tóxicos ruins, o que o ciúme é? Ciúme basicamente é um tipo de cuidado ou zelo por algo de que você gosta. Digamos que você tem um objeto que você tem assim um carinho especial. Alguns pode ser, por exemplo, o carro. Eu tenho ciúmes do meu carro. Você não entrega na mão de qualquer pessoa para dirigir. Na mão de quem você entrega o seu carro? Se você tem um pouco de ciúme do seu carro, você gosta, é zeloso. Eu tenho um vizinho
lá no meu condomínio, que ele sempre está cuidando do carro, limpando, mexendo em alguma coisa. É o único que eu vejo fazendo isso. Com frequência a gente passa no estacionamento, ele está lá fazendo alguma coisa no carro. A gente poderia dizer que ele é zeloso, cuidadoso, ele sempre está limpando, fazendo algum tipo de manutenção. Nesse sentido é que o ciúme bíblico é colocado aqui, tanto lá em Êxodo, no sentido de cuidado de algo que você estima e você não quer que seja tratado como qualquer coisa. Quando você tem algo que você estima, você coloca nas mãos de pessoas em quem você confia. Você só deixa acessar pessoas que você sabe que não vão estragar, não vão danificar. Basicamente essa é a ideia de ciúme. Isso é um cuidado, um apreço com algo que você quer bem. É disso que o texto está falando aqui. Esse ciúme forte como a morte, como a sepultura, é esse zelo, esse cuidado, é essa paixão que cuida, que protege, que não deixa em qualquer lugar, que não abandona a mão de qualquer um. Assim também é o casamento. Nós temos um mínimo de ciúme com relação à pessoa que a gente ama, no sentido que você não vai se sentir confortável de ver essa pessoa em qualquer lugar, em qualquer ambiente ou com qualquer pessoa. Se você perceber que a pessoa que você ama está num ambiente ou numa circunstância que você julga perigosa, que você julga arriscada, ou que possa de alguma forma comprometer a união, ama, cuida. Então, no relacionamento conjugal, o amor também nos leva a cuidar um do outro. O amor não costuma morrer apenas por grandes tragédias, né? Muitas vezes, ele enfraquece por causa de pequenos descuidos acumulados ao longo do tempo. Os relacionamentos, às vezes, acabam não é apenas por coisas horríveis que aconteceram. Às vezes, esse estrago, ele é gradativo, ele vem com o tempo. Pequenos desgastes, a falta de zelo, de cuidado, de apreço que vem se acumulando ao longo dos anos. E quando você percebe, o relacionamento está profundamente desgastado. E aquilo produz rompimento. E não só um evento pontual e pequeno. Aliás, muitas vezes, trágico, não pequeno, um evento trágico pode ser mantido ou pode ser superado se houver um histórico de zelo e cuidado. Ele pode ser superado. Então, para nós é importante o cuidado pelos nossos relacionamentos. No último sábado, nós ouvimos a diaconisa Lilian expondo aqui a palavra de Deus sobre cuidando do seu jardim, sobre a ideia de cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos, cuidar da nossa família, regar o relacionamento. E é isso que nós temos que fazer no dia a dia. E eu gostaria que você refletisse comigo também o quanto você tem cuidado do seu relacionamento conjugal, quanto você tem investido nele, quanto você tem se preocupado com ele. O que nós teremos hoje à tarde é uma maneira de fazermos isso, é uma maneira de a gente manifestar cuidado. Talvez algumas mulheres ou alguns homens, e eu diria sim que normalmente são mulheres, parece que esse tipo de coisa, encontro de casais, normalmente as mulheres estão mais abertas, normalmente, eu acho que vocês concordam comigo, e normalmente homens eles são mais assim, não precisa não, né? Parece que não quer ir, né? Homem normalmente parece ser mais durão esse tipo de coisa, isso é bobagem, e aí alguns dizem, não, eu já fui muito disso aí, não precisa mais. Eu já comi bastante também na minha vida, fiz inúmeras refeições, mas preciso continuar fazendo isso todos os dias. Para cuidar da minha saúde, do meu bem-estar, eu preciso fazer isso. E assim também no nosso relacionamento, né? É preciso cuidar. Então, se você, talvez, tem essa inclinação de ser um homem meio durão, secão, não preciso desse tipo de coisa, não quero ir lá não, vamos ficar falando e não sei o quê, deixa isso de lado, irmão. E se ainda pode ser que alguma irmã seja assim, porque isso é um raciocínio só da percepção geral, assim, que em geral parece que as mulheres são mais afeitas, elas são mais abertas. Normalmente quando há crises conjugais são as mulheres que procuram ajuda, que procuram conversar com alguém. Normalmente é o que parece ser assim. Então, se você ainda talvez mesmo você, irmã, pode ser às vezes um pouco resistente, dura, e eu acho que não preciso disso, é uma bobagem, deixa isso para lá. Busque cuidar, busque investir, faça aquilo que está em sua mão fazer,
cuidar do seu cônjuge, da pessoa com quem você está. E você que não é casado, não tem um cônjuge, por qualquer razão que seja, talvez algum dia você venha a ter, e se isso vier a acontecer, Deus já está falando no teu coração hoje, né? Deus já está falando no nosso coração hoje. Nós temos o hábito, às vezes, de pensar que Deus só fala com a gente quando a palavra encaixa exatamente com o que a gente está vivendo. Se encaixou, puxa, Deus falou comigo hoje, hein? Não é? Não é assim que nós fazemos? Você vai na igreja, a palavra diz certinho o que você está vivendo. Fala, nossa, como Deus falou hoje. E o dia que não encaixou, Deus não falou? Deus fala o tempo todo, toda vez que a Bíblia é exposta, a verdade de Deus é apresentada, Deus fala. Acontece que às vezes Deus fala com a gente por antecipação. Às vezes nós recebemos instruções de Deus para situações que nós vamos viver lá na frente. E de repente a gente está vivendo uma situação, Deus fala comigo. Deus fala, não, eu já te falei, faz 1 ano atrás naquele culto, lembra? Você não prestou atenção. E Deus já tinha falado. Então a palavra do Senhor, ela sempre está nos preparando, trabalhando em nós. E assim também no relacionamento, a gente cuida de coisas, a gente está prevendo o futuro, antecipando situações, antecipando coisas. E o cuidado, a atenção é extremamente importante. O casamento que dura não é apenas aquele que começou com amor, mas é aquele que continua sendo cuidadosamente cultivado. Eu já conheci mulheres que se casaram com esposos a quem não amava. Especialmente isso acontecia há vários anos no nosso contexto, no nosso país, né? Muitos casamentos eram circunstanciais, questão de família, né? Às vezes a mocinha casou porque o pai era muito ruim, não aguentava aquele pai ruim, aí casa com o primeiro que aparece ali, ela casa para sair da casa do pai que sofria muito, aí sofre na mão do caboclo também. Você já deve ter conhecido coisas assim, infelizmente, né? E eu já vi também, apesar disso, em alguns casos, que apesar de não ter casado tanto por amor, por outras circunstâncias diversas, o cuidado, o carinho, isso cativa ao longo do tempo. Porque se tem coisa que vale muito a pena, é carinho, gente. É afeto. Não é? Já viram aqueles vídeos, você pega um animal, um cachorro assim abandonado, todo amedrontado, assustado, e ele começa a receber carinho, atenção, alimento, cantinho. Isso vai tratando a alma, o coração, vai mudando a personalidade, o jeito. Então, tratar as pessoas com carinho, com atenção, com zelo, cuidar umas das outras, sempre vai fazer muito bem. Ainda que a gente não receba o reconhecimento que poderia. Mas é bom para nós. Vale sempre a pena ser muito bom. E, finalmente, o amor bíblico, o amor verdadeiro, ele vale mais do que qualquer riqueza. Veja o que a Escritura diz. Nem as muitas águas conseguem apagar o amor, nem os rios conseguem levá-lo na correnteza. E se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Se alguém oferecesse todo o dinheiro que tem, todos os bens que tem para adquirir o amor, seria desprezado. Isso aqui novamente parece que está lá em concordância com Paulo na carta aos Coríntios, né? Sobre a grandeza, a dignidade do amor. Nossa cultura, meus irmãos, mede sucesso por dinheiro, por patrimônio, por posição social, por conquistas. Mas a Bíblia afirma que o amor não pode ser comprado. Então, há pessoas que pensam que vão manter a saúde do relacionamento se der tudo de bom e do melhor para a pessoa que ama. Se der casa boa, bem-estar, segurança, conforto, isso vai manter o relacionamento em pé. E não é verdade, não necessariamente. É óbvio que segurança, bem-estar são coisas importantes na relação. Mas você sabe também que muitos casamentos se estenderam ao longo dos anos e do tempo sem muito conforto, sem muito dinheiro, sem muito bem-estar. Porque o amor é mais importante, é mais precioso do que aquilo que o dinheiro pode adquirir, pode conquistar. Uma casa luxuosa não vai substituir respeito. As joias não vão substituir o companheirismo, a amizade.
o bem-estar, a conta bancária, não vai substituir a amizade, o afeto, a fidelidade. Porque, amados, o amor é um tesouro e o valor dele está muito acima de qualquer coisa que a gente possa comprar. Assim, então, o casamento não vai ser sustentado por dinheiro, vai ser sustentado por um relacionamento íntegro, baseado na palavra de Deus, que flua do coração de Deus, que implique em respeito, em fidelidade, em amizade, em confiança, em cuidado, em dedicação. E tudo isso, a tudo isso junto a gente poderia chamar de amor. Porque os bens, eles podem ser acumulados ao longo do tempo e podem ser perdidos. Mas o amor, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser preservado. E não se trata apenas de um gostar do objeto de amor, da coisa amada. Se trata de zelo, de cuidado. Porque veja, as crianças, especialmente os menorzinhos, eu não sei se são todas as crianças, eu acho que não são todas, mas boa parte delas, elas ganham um brinquedo e muitas vezes elas gostam e amam o brinquedo, mas você sabe o que acontece normalmente quando as crianças têm um brinquedo, ela não sabe muito bem manusear e cuidar dele. Ela às vezes trata com agressividade exagerada, quebra, arranca braço, se é um bonequinho, arranca braço, bate, joga, não é? Ela gosta, mas ela não ainda tem maturidade para cuidar dele adequadamente. E estranhamente, às vezes a gente vê isso em relacionamentos também. A pessoa diz que ama, mas vive maltratando. A pessoa diz que ama, que gosta, mas não tem zelo, não tem cuidado. A pessoa diz que ama, mas trata de uma maneira completamente estranha. Infelizmente, essa realidade acontece, mas não é ela que Deus quer fazer preservar, fazer valer em nosso coração. Então, o amor conjugal é uma dádiva, é um presente de Deus, é algo poderoso. E nós devemos cultivar, devemos cuidar e zelar por isso, em todo o tempo, em toda circunstância. Nós devemos fazer isso para a glória de Deus. E entendendo de que a melhor maneira não é por meio de bens materiais. Volto a dizer, eles são muito importantes. Mas a melhor maneira de cuidar não é por meio dos bens, enchendo de presentes. Se houver presente, não houver carinho. Se houver presente, não houver respeito. Se tem casa, comida, roupa lavada, mas não tem atenção, não tem consideração, essas coisas terão pouca importância, terão pouco valor. As crises vêm, os anos passam, as lutas aparecem, mas quando o marido e a esposa cultivam o amor alicerçado em Deus, na palavra de Deus, quando eles zelam pela aliança, quando seguem o modelo de Jesus, as muitas águas podem bater contra esse relacionamento, mas elas não conseguirão apagar a chama do amor. E eu oro a Deus para que cada um de vocês, todos vocês, ou todos nós, casados, casais, sejamos capazes de manter isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se de alguma maneira você precisa reacender a chama do amor em seu coração, acredite que é possível que isso seja feito, que isso aconteça. Talvez existem casamentos que precisam restaurar o zelo, restaurar a atenção. Talvez alguns casamentos precisam novamente revestir em tempo e atenção, em cuidado um pelo outro. Talvez alguns casamentos precisam regar aquilo que foi plantado. E se a gente fizer isso, você vai poder colher frutos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com vocês, se você quiser se colocar em pé. Fique do lado do cônjuge, se puder. Se você não é casado ou casada, você pode aplicar todos esses princípios aqui na vida comum. Serve da mesma intensidade. Você pode aplicar isso às pessoas com quem você convive, da família, do trabalho, aos pais. Todos os princípios, eles podem ser mantidos. Do cuidado, do zelo, do trato como dádiva, da atenção. Todas essas coisas podem ser aplicadas na vida. E nós vamos pedir que o Senhor abençoe muito o teu casamento, a tua vida conjugal. Quando a gente se casa, especialmente, a gente não casa assim pensando em separar, em rompimento. A gente não tem esse tipo de pensamento. A gente casa fazendo juras de amor,
e com sentimento lá no coração de viver para sempre junto, e às vezes acontecem coisas assim que abalam profundamente, mas Deus é poderoso para renovar e restaurar qualquer coisa, qualquer ferida, qualquer mancha, qualquer marca, para a glória de Deus. Vamos orar juntos? Senhor, nós entendemos o que a Tua palavra diz com relação à força do amor, porque para nós e para a luz da palavra, ele é um sentimento profundo, poderoso, que não se expressa apenas do coração, mas se expressa na vida prática e que vem do Teu coração, vem do Senhor para nós. Obrigado por colocar isso dentro de nós, Deus. E eu quero pedir que o Senhor hoje abençoe os casais da igreja. Abençoe esses casais, Senhor. Abençoe os cônjuges da igreja. Ajude-os a ficarem juntos, Senhor. Ajude-os a superarem as crises, Deus. Ajude-os a superarem as ofensas, as palavras que foram ditas que machucaram demais, as atitudes que foram tomadas e que entristeceram muito, as ações que geraram desconfiança, que causaram medo. Deus, tira o medo do meio do casamento, tira a desconfiança, tira, Senhor, a indiferença, tira a raiva, tira a dor, cura, meu Deus, as feridas, as cicatrizes, cura, Pai. Por favor, Senhor, cure, restaure, renova, fortaleça a vida conjugal, que esses casais sejam abençoados em Ti, que as famílias sejam mais fortes, que as famílias estejam unidas, que haja paz nos lares, que isso se reflita, meu Deus, também na saúde da comunidade, da nossa igreja. No nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor esteja conosco. Dá coragem e disposição aos Teus filhos de lutarem pelos relacionamentos que eles têm. Dê a eles, meu Deus, interesse em fazer isso. Dê a eles essa disposição para a Tua glória. Que cada casa, cada lar, cada casamento, cada homem e mulher seja abençoado no Senhor, cada família seja abençoada no Senhor, que cada lar possa dizer: o meu lar é um lar doce e feliz por causa da presença e da bênção do Senhor. Abençoe nossas casas, Deus. Eu peço para o Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar essa canção e realmente pedir a bênção de Deus sobre todas as nossas famílias, para a glória do Senhor. Canta como uma oração mesmo, para a glória de Deus, tá bom? Será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, a rocha em que minha casa está firmada,
Seja o nome do Senhor, gratos a Deus por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos concedeu, reunidos em família, ouvindo a respeito do amor de Deus, expressão muito interessante, o amor conjugal. Que Deus nos conceda a graça e a misericórdia de alcançarmos cada dia, passo a passo, como uma construção mesmo, né? Como algo que precisa ser construído ou reconstruído, gerado ou regenerado, tudo para a glória do Senhor e firmados nele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe as nossas famílias, nossos filhos, nossos lares, para a honra e glória do Senhor. Amados, nós vamos fazer a nossa última oração e chegou para nós aqui um pedido de oração. Peço orações pelo irmão Edwin de Cascavel.
Ontem ele perdeu a esposa, Nena, decorrente de uma hemorragia. Eles são venezuelanos e não têm famílias no Brasil. Que Deus conforte o coração deles nesse momento difícil. Vamos apresentar, não conheço o irmão Edwin, acredito que a maioria não, mas vamos colocar diante do Senhor esse servo dele, passando por esse momento indescritível, indizível. Vamos orar também pelo pastor Eleilton, né, como já nos foi avisado aqui, ele não está bem de saúde. Que Deus venha recuperar as energias, as forças. Ele tem um compromisso logo mais à noite e que ele possa ter condições de cumpri-lo em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e colocar diante do Senhor esse e outras necessidades. Senhor nosso Deus, Pai que estás nos céus, Deus de poder e graça, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor por esse tempo precioso, por essa palavra maravilhosa, pelas instruções vindas da tua parte para a tua igreja, para o teu povo. Isso tudo, ó Pai amado, é mais um sinal, é mais uma prova de que o Senhor verdadeiramente nos ama. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, ó Pai, a vida do irmão Edwin nas tuas mãos, ó Pai. Não consigo mensurar, ó Pai amado, imaginar a dor que ele está vivendo, pela qual está passando, ó Pai. Mas uma coisa eu tenho certeza, do teu grande e poderoso amor, do teu amor que consola, que conforta, que levanta, que põe de pé, que sustenta nos momentos mais difíceis, como diz a tua palavra, mesmo no vale da sombra da morte. O Senhor está conosco. Esteja com teu servo, ó Pai amado, guardando, que ele possa encontrar aqui, ó Pai, em ti e na família, meu Deus querido, da igreja, ele possa encontrar essa família a qual ele não tem aqui no Brasil, que a tua igreja possa de fato ser para ele, ó Pai amado, esse alicerce, meu Deus querido, esse lugar esse porto seguro, em nome de Jesus. Colocamos também a vida do pastor eleito nas suas mãos, venha guardá-lo, venha restaurar as energias, as forças, meu Deus, para que ele possa ter condições, ó Pai amado, de cumprir, ó Pai, o compromisso que ele tem firmado com a tua igreja. Nos abençoe neste dia, nesse término de dia, que o Senhor venha nos conceder, ó Pai amado, uma tarde de sábado abençoada na tua presença, que possamos levar para os nossos lares de fato, Pai amado, esse conforto e essa instrução, em nome de Jesus, para a glória do teu nome nós oramos, amém. E nos despedimos, ó Pai amado, declarando que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno e poderoso Deus e Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo, esteja sobre cada um dos seus filhos, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus.